Pessoal, tonalidades a se cantar. Quais são as tonalidades a se cantar? E por que eu digo que são tonalidades a se cantar? Porque, de fato, as tonalidades mais graves, embora elas sejam a região em que nós naturalmente falamos, como eu agora estou falando com vocês em região grave, porque, de fato, a maioria das pessoas do recinto já estão descansando. Então eu tenho que baixar a tonalidade da minha voz. Porém, esse baixar a tonalidade da voz não é conduzir a voz para a garganta ou se permitir falar no peito. Até porque nós temos notas na oitava 3 que, bom, na verdade nós temos uma, que é o Dó, que ainda podemos fazer no peito se necessário. Mas a intenção é que eu consiga falar em alguma tonalidade aqui que seja média, nem muito grave também, e que eu não quero ficar falando no peito, porque o peito é muito próximo da garganta. Então, as tonalidades a se cantar estão conexas com o fato de que nós nunca cantamos na garganta. Por que nós nunca cantamos na garganta? Porque a garganta danifica a voz. Existem exemplos claros de cantores que abusaram do uso da garganta durante o canto e terminaram por perder a voz. Nem mesmo as cirurgias foram capazes de trazer essas vozes de volta ao que elas eram antigamente. Já não é possível mais de fazer com que essas vozes ressurjam. E é uma coisa tão básica que seria o não cantar na garganta. Por que a gente diz que é? Por que eu digo que é básico? Porque é uma coisa que, se você estuda canto, tem que ser a primeira coisa que o teu instrutor, que o teu professor te fale. Que a garganta, ela na verdade ela é uma descolocação vocal. Porque o termo colocação vocal condiz que você está colocando a tua voz numa região devida. Agora, se você está numa descolocação, então isso sugere que, na verdade, isso afirma que você está completamente fora do caminho devido da voz. E fazendo isso, estes cantores não só cantaram notas graves, como também cantaram os médios e os agudos. Tudo na garganta. Sendo que para nós que estudamos, já é sabido que quando região média, nós trocamos de peito para cabeça. Quando em região passagem, nós podemos misturar voz de peito e cabeça. É o que melhor combina para essa região, é a melhor forma. Pelo menos no meu método de ensino, se é que pode se dizer dessa forma. Eu acho que fica muito mecânico falar assim, mas a gente faz da melhor maneira ensinando que cante no peito alto, essa região de passagem. E na região aguda, então, a pessoa explora aí o seu falsete, que é o último recurso de voz cantada. Porém, esses cantores não cantavam trocando os registros, colocando a voz de fato para trabalhar. Não, eles forçavam a voz cantando na garganta. Agora, o que nós estávamos falando então sobre as tonalidades a se cantar? É que essas tonalidades a se cantar são as tonalidades corretas porque elas conduzem para longe da garganta. O porquê que conduzem para longe da garganta? Porque se você estudar e você aprender a colocar a tua voz e, de fato, realizar a voz de cabeça, então você vai, de fato, cantar a oitava 3 na voz de cabeça. E não no peito, onde erroneamente os cantores amadores cantam. E o que acontece deles cantarem assim, claro, gera cansaço. Esse cantor não dura mais do que 5 ou 6 músicas, vai ficar afônico e não saberá por quê. É porque excede aí a capacidade do peito. O peito tem aí certas notas que ele canta. Quando ele é forçado a ir além, então isso causa um desgaste. Ou a pessoa fica com fome, ou a pessoa fica rouca, ou a pessoa fica cansada, ou afônica. Qualquer uma dessas reações. Então,
essas tonalidades, para quem estuda, então já é sabido que ela vai ter que trocar para a cabeça. Se é a tonalidade grave, ok, ela está cantando no peito. Se é a tonalidade médio, ela já sabe que ela tem que colocar a voz para cantar na cabeça. Se passou para a região de passagem, que geralmente se considera ali no Dó, Ré, Mi, Fá, na oitava 4. Eu uso convenção brasileira, ok, pessoal? Convenção americana confunde toda a cabeça das pessoas. Você estuda com essa convenção e você for cantar um dia ao vivo, você vai ter que usar a convenção brasileira. Porque os músicos do Brasil usam a convenção brasileira. Então, eu sugiro se adeque à sua convenção. Não fique usando a convenção americana, porque isso aí confunde mais do que ajuda. Então, a pessoa coloca a sua voz. Colocando a sua voz daí, tendo conhecimento, então ela vai cantar na região de oitava 3. Por que ela vai cantar na região de oitava 3? Porque a região de oitava 3 é a região média. E a região média, ela não é, ela contradiz a região grave. O que eu quero dizer com isso? Que região grave, veja você, a região grave a gente já tem ela desde o nosso nascimento. Nós naturalmente já falamos mais nos graves do que nos agudos. Você não fica fazendo, por um exemplo, a nota Dó 4 numa conversa, num discurso, numa mensagem de áudio. Você não manda um Dó! Não, você não faz. Isso você é exclusivo para o canto. Então, a técnica vem para isso. Porque se você tem uma voz que você fala, essa voz que você fala tem que ser a mesma voz que você canta. Você não pode ter duas vozes. Igual antigamente falavam que nós tínhamos uma voz para cantar e uma voz para falar. Isso não existe no canto. Você tem apenas uma voz. Porque se você tiver duas, é muito provável que uma dessas duas está errada. Ou então você está falando corretamente, que é fora da garganta, ou então você está cantando corretamente e o outro vai estar na garganta. Das duas, uma. Ambas vão agredir, só que claro, o cantar na garganta, ele sempre vai ser o agressor maior para toda pessoa, independente de ser ou não cantor. Agora, a tonalidade então de oitava 3, ela é a tonalidade adequada, porque ela sai do grave. E eu digo a vocês que, como nós já temos o grave naturalmente, nós não devemos ficar estudando graves. Por que nós deveríamos ficar estudando graves se essa região já nos é bem desenvolvida desde o nascimento? Você não precisa estudar para fazer essas notas, esses sons, você já tem. Você não precisou estudar para você chegar nesses sons graves, não é? Você já os tem. O que você estuda é para chegar nos sons agudos. Esses são antinaturais para nós. E agora aí está a diferença. Essas notas graves, percebam que elas são como que se elas tivessem chão. As notas graves elas têm chão, justamente porque o peito, a voz de peito, ela é pesada. Por ser a mais grave. Reverberação de peito pegando. As notas que têm chão. Agora as notas agudas e as médias, elas já ficam penduradas. Todas penduradas as notas médio-agudas. Não tem chão. Já não há mais chão nessas notas. E está correto. Quando você canta e sente que não tem chão no teu canto, ou seja, você sente que não há nada que puxa a tua voz para baixo, então isso significa que o teu canto está meramente correto. Eu digo meramente porque uma vez que você sinta isso, você tem que manter essa voz no lugar. Se você sente que ela está pendurada e que não há chão e nada puxando para baixo, então você deve mantê-la. Então a sensação ela é a primeira coisa, ela é o básico. Agora o controle, o domínio, é aí que mora o problema. Porque você deslizar para trás e cair na garganta é 2 toques. Por isso que
As pessoas estudam todo dia. As pessoas treinam todo dia. Não é moda, não é brincadeira. As pessoas querem de fato usar sua voz de maneira correta. Porque quem canta por cantar, ao chegar nos seus 30 anos, talvez já não consiga mais desempenhar aquilo que desempenhava quando tinha 18. Se eu não tivesse estudado, talvez eu não conseguisse mais cantar aquilo que eu cantava quando eu tinha 17. E graças à técnica eu consigo. E, inclusive, canto melhor. Porque hoje em dia eu tenho muito mais material e recurso vocal para usar. E vocês podem dizer que, devido à voz ela ser masculina, o alcance ainda perde para vozes femininas. Eu digo para vocês que isso é uma lorota. Porque eu, como homem, consigo ter mais notas agudas do que mulheres. Só que, claro, mulheres amadoras. Se eu for me meter com uma cantora profissional, claro que essa cantora aí vai ter notas também, assim como eu. E claro que eu tenho essas notas devido ao estudo e aos recursos que eu ganhei devido a esse conhecimento. Então não foi uma coisa que me deram, foi uma coisa que eu procurei. Existem casos de pessoas que chegam aí nos seus 20 e tantos e já estão roucas. Já desenvolveram aí rouquidão e não sabem por quê. Já desenvolveram calo na voz. O que é um calo na voz? Um calo na voz é um calombo que se desenvolve no meio das pregas vocais. Nós temos duas. E o calo vocal se dá justamente quando você faz alguma coisa que excede o uso da voz. Ou que a descoloca. Quando nós falamos em colocar a voz e erguer ela para frente e manter ela pendurada lá na frente, nós estamos justamente fazendo o contrário do que seria deixar ela lá atrás e permitir que ela raspe na garganta, porque o raspar na garganta justamente é o causador destes problemas. O próprio calo vocal é, em média, a maioria das vezes causado pelo uso da garganta. Então a garganta é o vilão, pessoal. Cantar na garganta é o vilão. E como que eu sei que eu estou cantando na garganta? Quando essa vogal está aberta. Quando você canta e você faz ah. Você termina a tua frase fazendo ah. Você nunca faz ah. Porque se você faz ah, você abre a tua garganta. Já começa a me dar coceira já. Por quê? Porque quando você abre a tua garganta, a tua voz entende que é para ela ir para lá. É para ela ressonar, ou é para ela ecoar, ou então para ela vibrar, enfim, use a palavra que quiser, mas ela compreende que de fato é para ela ir para lá. Sendo que a voz, como dito anteriormente, ela é ar, ela usa a garganta como canal de passagem, não é verdade? E ela, na verdade, ela vibra e ecoa para frente, para fora do nosso corpo. Porque se ela ficar ecoando na garganta, gera um problema vocal. Então, aí está o problema da técnica, né? Que a técnica nos ensina a aprender a voz lá na frente e cantar essas notas penduradas todas para frente. Ah, mas quando eu chego no agudo, quando você chega no agudo, você mantém para frente e alonga para trás. Porém, o problema maior que eu vejo nesse alonga para trás é que as pessoas querem ceder a voz para trás. Decai a voz. Não, você não decai a tua voz, você mantém a tua voz para frente e alto. Você apenas alonga ela. Então funciona como se fosse um estilingue. O som. Você está você faz Perceba que a voz não saiu do lugar onde estava. Porque ela poderia fazer aqui começou a decair, facilmente você nota. Ou talvez não, dependendo do ouvido. Se não for um ouvido treinado, pode não notar, pode passar desapercebido e pensar que a pessoa cantou bem. Mas não, essa voz decaiu e decaiu para a garganta. Então, o ensino nos mostra, pessoal, como cantar e as tonalidades a se cantar. Não perca tempo estudando graves. Não perca tempo cantando graves. Graves você já tem. O que você não tem é agudos. Agudos você estuda e você alcança com registros vocais, não com a sua voz natural.
se você tem uma voz grande e volumosa, não necessariamente é uma voz aguda. Como a minha voz não é volumosa, então eu não sei qual é a sensação de ter uma voz grande. A minha voz é uma voz pequena e normal. Mas uma pessoa com voz volumosa pode facilmente confundir-se a ser aguda devido ao volume da voz naturalmente alta. Não quer dizer que é aguda. Então essa pessoa deveria saber a nota que ela está cantando. Porque os agudos estão na oitava 4. Mas se essa pessoa tem a voz alta e está cantando Fá na oitava 3, então ela não está cantando agudo. Ela simplesmente tem uma voz volumosa e está cantando uma nota média. Média, grave. Na verdade média, né? Porque os graves são oitava 2. Mas, de fato, isso não te leva a ter a voz aguda de fato. Na verdade, ter uma voz grande e volumosa deve ser até mais complicado. Eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre isso, eu tenho que fazer outro porque aquela qualidade ficou ruim. Mas na verdade, parando para pensar, ter essas vozes volumosas e grandes deve ser até mais complicado do que ter uma voz pequena e normal. Porque te induz a pensar que a tua voz é naturalmente aguda. E muitas vezes não é. Se você for conferir essa nota pode muitas vezes não ser aguda. Essa nota pode estar na oitava 3 e os agudos vêm na oitava posterior, na oitava que vem após. Os agudos vêm na oitava 4. A oitava feminina disse que é a oitava 4 e a oitava que ambos repartem é a 3. Então disse que a oitava 3 ela é tanto do homem quanto da mulher. E a oitava 4, ela é a oitava feminina. Quando o homem põe-se a cantar na oitava 4, ele está usando aí recursos vocais, seja falsete ou mistura, para poder alcançar essas notas, que são mais naturais a uma voz feminina. E quando a mulher põe-se a cantar na oitava 2, bom, na verdade, ou ela é contralto, ou então ela não canta. Porque a oitava 2, ela não há como uma mulher ter recurso para cantar esses graves. Ou ela tem esses graves porque a classificação vocal dela é uma voz grave, ou ela não canta. Porque se ela é uma voz mais aguda e tentar cantar esses graves, ela vai estragar a voz.